Hoje eu quero começar com você um estudo no Salmo 3 e eu gostaria que você prestasse bastante atenção nesta oração que Davi fez quando ele estava fugindo do seu filho Absalão. Isto pode estar acontecendo com você e provavelmente está acontecendo com muitas pessoas neste mundo. O Davi orou da seguinte maneira, ele disse: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. Talvez os seus adversários tenham se multiplicado. E você, às vezes, nem se deu conta disso ainda. Mas os problemas estão surgindo de todos os lados. Davi orou: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos são os que dizem de mim: não há socorro para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo ao redor de mim, e a minha glória, e aquele que exalta a minha cabeça. Meus queridos, muita gente anda em depressão. Pessoas que não conseguem ter paz no casamento, vivem cheio de dívidas, não desfrutam de alegria. Isso mostra que o inimigo está agindo na vida dessa pessoa. O que não significa que ele ou ela não possa contar com a bênção de Deus. O que está faltando para essa pessoa, talvez esteja faltando para você, é o conhecimento da palavra e o desejo de alcançar a vitória em Cristo. Diz a Sagrada Escritura que o Senhor guarda a todos os que o amam. Se os inimigos têm se multiplicado, quem sabe não está faltando você amar a Deus um pouquinho mais. O que é amar a Deus? Amar a Deus é você ter os mandamentos e praticá-los. O Senhor guarda a todos os que o amam, mas todos os ímpios serão destruídos. Quem está guardado pelo Altíssimo não precisa se assustar com as ameaças do demônio. A palavra diz que ainda que caiam 1000 ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, não seremos atingidos, desde que estejamos servindo ao Senhor. Jesus disse: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. O que o Senhor está dizendo aqui é que se os nossos adversários, mentindo, disserem mal contra nós, ao invés de nos entristecermos, nós temos é que ficar alegres, porque a nossa recompensa será grande. Então, meu querido, minha querida, se alguém está falando mal de você, está te caluniando, está te importunando com mentiras, não se preocupe com isso. Fique alegre, porque você tem uma recompensa grande no céu. Se o diabo está colocando pessoas contra você, é porque você representa um perigo para ele. Satanás usa pessoas que são contrárias à fé em Cristo para fazer oposição aos verdadeiros servos de Deus. Mas isso de modo algum pode nos intimidar. Nada que o inimigo intente contra os eleitos do Senhor vai prosperar. Isso é promessa de Deus. Está escrito em Isaías capítulo 54, no versículo 17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda a língua que se levantar contra ti, em juízo, isso é, em oração, diante de Deus, tu a condenarás. Isso faz parte da nossa herança. Não tem como ser diferente. O nosso Deus é quem garante. Ele diz ainda: esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Agora, as pessoas que são tímidas, covardes, que se desesperam com as ameaças de Satanás,
essas envergonham o nome de Jesus. Não há por que você não confiar em quem nunca negou a sua palavra e nem deixou de cumprir o que os seus lábios proferiram. O Senhor fará o que for preciso para o seu plano não ser frustrado ou impedido. Afinal, uma das bênçãos que a fé em Jesus nos traz é a ousadia. Onde é que está escrito isso? Eu gosto de mostrar na Bíblia que é para ninguém pensar que eu estou inventando coisas. Eu estou aqui para ensinar a verdade. Coisa que as religiões não ensinam. Por isso eu gosto de mostrar na Bíblia onde está escrito o que eu estou falando. Porque a sua fé ela não pode se basear nem na minha palavra, nem na palavra de homem algum. A sua fé tem que estar firme em Jesus Cristo, que é a palavra de Deus. Então veja só, Provérbios capítulo 28, versículo 1, diz assim: fogem os perversos, sem que ninguém os persiga. Mas o justo é intrépido como o leão. Intrepidez é ausência de medo. Aqui no versículo 6 deste mesmo salmo, o Davi afirmou não ter medo, ainda que 10 milhares se opusessem contra ele. Meu irmãozinho, minha irmãzinha, muitas vezes a gente fica com medo de uma coisa boba. Uma simples ameaça, a pessoa já fica atemorizada. Não pode. O Deus a quem nós servimos jamais vai nos abandonar, porque Ele é o Senhor em todas as situações. Em tempos de perseguição, o correto é você entregar a Ele a direção da sua vida e descansar nas promessas dEle. Nada que não for da vontade divina acontecerá na vida de quem lhe serve. A nossa posição diante das dificuldades mostram que tipo de fé nós temos. Todo filho de Deus deve ser intrépido como o leão. As pessoas podem até dizer que para o seu caso não tem mais jeito. Disseram isso para o Davi. Ele próprio falou no versículo 2, ele diz: muitos são os que dizem de mim, não há socorro para ele em Deus. Mas Davi sabia em quem ele confiava. Ele dizia: o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Meu irmãozinho, minha irmãzinha, o inferno pode enviar um demônio ou 1 milhão de demônios contra nós. Tanto faz. O nosso escudo há de nos proteger. Não há uma seta sequer que o diabo dispare que atinja aquele que está em Cristo. Afinal, aquele que nos guarda, ele não dorme nunca. Onde é que está escrito isso? Salmo 121, versículo 3 e 4, diz assim: não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Então, jamais tema ameaças. Muitos diziam não haver mais salvação para o Davi, mas a fé que ele tinha o guardava, dava garantia de que o Todo-Poderoso estava protegendo ele e que bastaria ele clamar e Deus entraria em ação e o livraria. Se você estiver em Cristo, o que é estar em Cristo? É você viver a palavra 24 horas por dia. É você andar conforme Cristo andava, pensar conforme ele pensava, viver conforme ele viveu e tomar as mesmas decisões que ele tomaria se estivesse em seu lugar. Vamos supor que Jesus fosse ao médico e o médico dissesse para ele que ele estava com câncer. Que decisão você acha que ele tomaria? O que você acha que ele faria? Você acha que ele iria se desesperar? Ou o que ele ia fazer? Eu sei o que ele faria. Ele amarraria o mal e expulsaria do corpo dele. Claro que isso jamais
aconteceu e jamais aconteceria. Mas eu estou simulando uma situação que é para você entender como é que você deve agir. Você tem que tomar as mesmas decisões que Jesus tomaria se estivesse no seu lugar. Como eu ia dizendo, se você estiver em Cristo, você terá Ele com você. Você terá com você o poder divino, o mesmo poder que agia, que operava em Jesus Cristo, homem, vai estar operando em você. E você deve fazer uso desse poder. Não importam os problemas que você tenha que resolver, nem os males que atacam o seu corpo e a sua alma. Você tem o Senhor como seu escudo e nada pode atingi-lo. Entre na batalha em nome de Jesus e veja que Deus é a sua glória. Agindo assim, nós sempre venceremos, porque o Onipotente é quem vai na nossa frente para nos dar a vitória. Afinal, é Ele quem exalta a nossa cabeça sobre aqueles que nos atacam. As promessas divinas são dons que Ele dá a quem ouve a sua palavra. E não podem ser revogadas. Portanto, tome alento, descanse no Senhor, porque na hora certa o livramento vai ser enviado. O versículo 3 diz: mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Aprenda a fazer do Senhor o seu Deus. Como é que eu faço isso? Assumindo e confessando aquilo que pela palavra e pela pregação da fé o Senhor tem falado ao meu coração. Desde garoto, o Davi soube como tomar posse daquilo que o Senhor lhe declarava. Aquilo que lhe era revelado, ele assumia logo. E ele não só confessava que era, mas que também tinha e seria o que o Altíssimo lhe dissera. Talvez seja essa a diferença que existe entre nós e esse filho de Jessé, de quem Deus falou: achei Davi, um homem segundo o meu coração. O Davi não olhava para as limitações que ele tinha. Ele não olhava para as condições que ele possuía. Ele olhava para a palavra de Deus. Você fará do Senhor o seu Deus quando você der à palavra de Deus o primeiro lugar na sua vida. Ainda jovem, o Davi entendeu que o Senhor era o escudo dele, o protetor dele. Por isso ele não tinha medo de passar noites nos pastos, guardando o rebanho do seu pai. Apesar de ficar lá sozinho, longe de casa, em um campo aberto, sujeito ao ataque das feras, o Davi ele cria que o Altíssimo era a sua proteção e que jamais Deus iria falhar com ele. E Deus o guardou, de modo que nenhum mal lhe aconteceu. Uma outra coisa que Davi percebeu é que o Altíssimo era a sua glória. Com essa certeza é que ele enfrentou um leão, enfrentou um urso que queria abocanhar a ovelha de seu pai. E ele não teve medo de enfrentar o Golias. Quando todo o exército dos israelitas tremiam nas bases, o Davi foi e enfrentou o gigante e o derrotou. Aquele jovem pastor de ovelhas, ele sabia que o Senhor exaltava a sua cabeça. Por isso ele se ofereceu para lutar com o gigante. E com uma simples pedra, ele derrubou o gigante e acabou com a marra do filisteu. Quando você estiver lendo a Bíblia, aprenda uma coisa. Quando você estiver lendo a Bíblia, ouvindo a pregação, entender que Deus está falando algo com você, assuma. Aquilo que você sentir no coração, assuma aquilo. Sentiu que alguma promessa bíblica transmite uma confiança, segure aquela promessa. Creia naquilo que você sentiu e entendeu pela pregação ou pela leitura da Bíblia. O Senhor está naquela promessa para abençoar a sua vida. Antes de orar, eu quero dar um recado. Se você ainda não comprou este livro aqui, compre. Aqui eu ensino o que você precisa saber sobre fé e oração.
Custa R$ 75, não vai te fazer falta. E se você não pode pagar 75 de uma só vez, pague em 5 parcelas de 15 sem juros no cartão. Eu faço isso para você e mando com frete grátis. Como é que eu faço para comprar este livro? Você vai enviar um e-mail para tiolaércio@entendabiblia.com. Manda o seu nome completo, o endereço, o CEP e coloque também o seu telefone, caso seja necessário entrar em contato. Eu vou mandar um e-mail confirmando o seu pedido. Junto vai um código para você acompanhar a entrega da mercadoria pelos correios. Agora vamos orar. Curve a cabeça, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor grande Deus, Tu és o nosso escudo. Aquele que confia nas Tuas promessas viverá seguro. E quando clamar será ouvido por Ti. Deus, não importa o número de inimigos que se levantam contra nós. Em Ti há socorro completo. E também não interessa se os adversários estão se multiplicando. Porque o Senhor nos deste um estandarte. Está escrito isso. O Senhor nos deste um estandarte para aqueles que temem a Ti arvorarem no alto por causa da verdade, pela causa da verdade. Diante de Ti os nossos inimigos cairão com o rosto em terra e confessarão que Tu és invencível, Senhor. Tu és a nossa glória, aquele que exalta a nossa cabeça. Na Tua mão há poder de sobra para nos dar a libertação. Pois agora eu peço, venha sobre essa pessoa que ora comigo, que estava desassossegada, oprimida, deprimida, cheia de problemas, sem ver a solução. Ela já tem esperança. Ela tinha mais. Oh meu Deus! Desça com o Teu poder para julgar por terra todo o mal que atinge esse meu irmão, essa minha irmã, que está dizendo, Senhor, me ajuda. Pai, ajuda. Eu vou usar o poder que há no nome de Jesus para libertar essa pessoa. Em nome de Jesus Cristo, eu falo com você, o demônio, você que encostou nessa vida. No nome de Jesus eu te amarro e eu te ordeno, pega tudo que é teu, saia dessa vida para nunca mais voltar. E você diz, muito obrigado, Senhor. Amém.